Bora, meu povo, vamos então para a terceira parte da Lei 869, que trata o Estatuto dos Funcionários Públicos, funcionários civis, não esqueça, públicos do Estado de Minas Gerais. Do exercício. É o seguinte, existem três partes. Você vai passar por essas três partes. O que que acontece? Você vai ser nomeado, vai aparecer lá no Diário Oficial. Aí, em 30 dias, você toma posse. Não conseguiu? Prorroga por mais 30. Você toma posse. E aí, está investido no cargo público. Só que existe uma terceira situação que chama-se o exercício. Vamos saber o que é? O exercício, então, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento funcional. Tá. Peraí. É o seguinte: o exercício é quando você realmente começa a trabalhar. E tem período para isso? Tem período para isso. Tem período para isso, tá bom? Fique tranquilo que eu vou contar para você. Vamos então. Artigo 68 diz: o início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento funcional do funcionário. Isso aí não precisa nem esquentar a cabeça. Tudo que você faz na vida pública são registrados ali no seu cargo, são registrados nesse assentamento individual, tá bom? É isso aqui, questão dada, se cair. O início do exercício e as alterações que neste ocorrerem serão comunicados pelo chefe da repartição ou o serviço que estiver lotado o funcionário ao respectivo serviço de pessoal, as autoridades, blá blá blá. É claro, né? Ele tem que passar para as autoridades ali superiores, o pessoal, a lotação, a entrada e exercício, a saída, né? A interrupção desse exercício. O chefe da repartição do serviço que for designado funcionário é a autoridade competente para dar exercício. É assim que funciona, gente. O exercício é quando você realmente entra ali e começa a trabalhar. A posse nem sempre acontece isso. Você tem 30 dias para entrar em exercício. Olha só o artigo 70. O exercício do cargo ou da função terá início dentro de 30 dias. Então, nomeação, 30 dias para tomar posse, prorrogável por mais 30. Posse, 30 dias para tomar, para entrar em exercício. Prorrogados por adivinho, por mais 30 também. Vamos lá. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias contados. Primeiro, da data da publicação oficial do ato, nos casos de promoção, remoção, reintegração, designação para a função gratificada, da posse nos demais cargos. Os prazos previstos nesse artigo poderão ser prorrogados por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, desde que a prorrogação não exceda 30 dias. É isso. É igualzinho a posse. 30 mais 30. Tá bom? Pode ser prorrogado sim. E no caso de remoção e transferência, eu já disse que isso aqui não existe, então esquenta a cabeça não. Isso aqui nem vai cair na prova. Parágrafo segundo a gente já até esquece dele. Para que serve isso aqui? Só para encher o saco. Não é para nada. Tudo que falou transferência tá ruim, tá bom? Tá ruim, não serve. Não é constitucional, portanto não cairá na prova. E se cair na prova, será anulada. Show? Eu mesmo faria o seu recurso, se cair uma questão dessas, tá bom? Então é isso. O exercício é quando você realmente entra. Você vai ser nomeado, vai ficar feliz, vai fazer os exames, vai tomar posse lá na superintendência, vai ficar feliz. E vai vir para sua escola assumir. Esse famoso assumir que a gente fala é entrar em exercício. Ah, mas eu não quero ficar à toa mais 30 dias. Você fica à toa mais 30 dias em casa, você pode. Ah, mas eu quero ficar à toa mais 30 ainda. Você fica mais 30, pode prorrogar mais 30. É assim do jeito que você está falando, professor? Lógico que não, né? Lógico que não. Há justificativas a serem feitas, mas os prazos são esses. Então, pensa bem. Você nomeia, até 60 dias para tomar posse e até 60 dias para entrar em exercício. Ou seja, a partir da nomeação você pode ficar à toa ainda mais 120 dias, dependendo da situação. Só que, é claro, que a posse é a parte mais importante. A partir do momento que você tomou posse, você é funcionário público. Hoje em dia você fala servidor público. Show de bola? Explicado? Então tá bom. O funcionário nomeado deverá ter exercício na repartição cuja lotação houver vaga. Parágrafo único. Funcionário promovido poderá continuar em exercício na repartição em que estiver servindo. Não cai em prova, porque é tão óbvio, né? Você vai tomar posse onde? É tão óbvio, mas acontece errinhos aí, tá? Já vi gente entrar em exercício
por remoção em outros lugares, que não tem vaga, tá? Mas não vem ao caso. Tá, a prova não vem ao caso disso, não. Show de bola? Vambora. Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquele que tiver lotado, salvo nos casos previstos nesse estatuto ou prévia autorização do governador. Sim, ele foi lotado em tal lugar e tem que entrar em exercício naquele lugar. Ele foi lotado na escola X, ele vai entrar em exercício na escola Y? Eu acho que não, né? Nessa última hipótese, a não ser que o governador fala que pode. Aí pode, tá bom? Aí pode. Tem os casos previstos, né? Que ele missão estrangeira, tem um monte de coisinha envolvida aqui. E também a prévia autorização do governador. Bora pra frente. Do contrário, a gente tem que entrar em exercício exatamente no local que tomou posse. Para onde tomou posse. Nessa última hipótese, o afastamento do funcionário só será permitido para fim determinado e prazo certo. Cai em prova isso? Raramente. Mas se acontecer dele não tomar posse, entrar em exercício em lugar diferente, por autorização do governador, essa coisa toda, ou alguma missão, alguma coisa assim, esse afastamento desse funcionário, ele será assim, só será permitido quando tiver um prazo certo para isso. Prazo determinado. Artigo 73. Entende-se por lotação o número de funcionários de cada carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição de serviço. Ou seja, a lotação de uma escola é todo mundo que está ali dentro, tá? A lotação seria o quadro. Então, a lotação é o número. Se tem a quantidade de 50 funcionários ali naquela repartição, são 50, a lotação ali é 50. Repartição que fala aqui, mas escola entra como repartição também, tá bom? O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, após ter tomado posse e antes de entrar em exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento funcional. Então, a documentação que precisa ali, ele tem que apresentar. O número de dias que o funcionário gastar em viagem para entrar em exercício será considerado para todos os efeitos como efetivo exercício. O que acontece? Às vezes, entrar em exercício, ele foi removido, aí ele vai entrar em exercício no outro local, certo? Essa entrada em exercício, às vezes o local é muito longe e tá tudo muito corrido, e aí ele gasta 3 dias de viagem. Nossa, exagerei, mas vamos supor, né? 3 dias de viagem, esse tempo é contado também como um efetivo exercício, tá bom? É assim que funciona. Cai em prova isso? Não. Mas vamos lá, período. Esse período de trânsito será contado da data do desligamento do funcionário. Ele saiu do lugar e está viajando, 3 dias, é contado ali, tá bom? Nenhum funcionário poderá ausentar-se do Estado para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização, designação expressa do governador. Para você sair do Estado brasileiro, tá, Estado de Minas Gerais, para estudar com ou sem ônus para o Estado, você precisa dessa autorização ou designação expressa do Zeminha, do nosso querido Zema. Curto, mais que chocolate. Artigo 77. O funcionário designado para estudo ou aperfeiçoamento fora do Estado, com ônus para os cofres deste, ficará obrigado a prestar serviços de pelo menos por mais de 3 anos. Isso aqui é importante, porque cai em prova. Só por isso que é importante, tá bom? Esse funcionário que foi designado para estudo fora do Estado, por exemplo, foi designado para estudar na Inglaterra. É fora do Estado, não é? Pois é. O governador mandou ele lá para a Inglaterra para estudo para benefício do Estado aqui. Com ônus, ou seja, ele está estudando na Inglaterra recebendo o salário dele bonitinho, né? Sem problema nenhum. Com ônus para o Estado, ou seja, o Estado está pagando ele para estudar lá fora. Ele é obrigado a prestar serviço por pelo menos mais 3 anos. Porque senão isso é muito legal, né? Pensa, o Estado paga para estudar fora, paga o salário dele normal, tudo bonitinho. Aí ele volta para cá e fala assim: agora eu vou para a iniciativa privada, não estou satisfeito. Lógico que não, né? Ele tem que ficar pelo menos 3 anos ali na administração pública. Parágrafo único. Não cumprida essa obrigação, indenizará o cofre público da importância despendida do Estado com o custeio da viagem e de estudo ou aperfeiçoamento. Tudo que ele gastou ali, que o Estado gastou com ele, ele tem que devolver para o Estado, tá bom? Salvo nos casos de absoluta conveniência, a juízo do governador, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 4 anos em missão fora do Estado.
nem exercer outra, senão depois de ocorrido 4 anos de serviço efetivo no Estado, contado da data do regresso. É o seguinte, ele não pode ficar estudando a vida toda lá fora, não, gente. Ele tem que voltar, ué. Então é no máximo 4 anos fora. Não pode passar de 4 anos. A não ser que absoluta conveniência do Estado, ou a juízo do governador, só perante esse tipo de autorização que ele pode ficar mais do que 4 anos fora, tá? Ele não pode ficar em nenhum outro hipótese fora do Estado por mais 4 anos. Nem exercer outra missão para fora depois de ocorridos 4 anos de serviço efetivo no Estado. Bom, são 4 anos isso aqui. Ele também não pode meter o pé depois de 4 anos, não. Tá? Contado a base. Ele voltou daí antes. Tá doido querendo ir de novo. Passou 6 meses. Para, né? Vambora. Artigo 79. O funcionário preso por crime comum. Crime comum é aqui, dar tiro na pessoa, bater nas pessoas, é isso, tá? Ou denunciado por crime funcional. Crime funcional é aquele lá, roubar a repartição, peculata, essas coisas feias aí. Ou ainda, condenado por crime de inafiançável, racismo, por exemplo, é inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, será afastado do exercício até decisão passada em julgado. Ele cometeu esses crimes aí, ele fica afastado. Ele vai responder o processo dele afastado da função, tá bom? Nesses casos. Nos casos previstos nesse artigo, o funcionário perderá durante o tempo de afastamento 1/3 do vencimento ou remuneração, com direito à diferença se absolvido. Então é isso. Ele perderá durante esse tempo de afastamento 1/3. Deveria perder, não, deveria nada. Ele perde só 1/3, tá, gente, do vencimento, ou remuneração. Se ele ganha 3.000, ele perde 1.000. Aí, quando ele é absolvido, mostrou que ele, poxa, foi injustiçado, aí o Estado devolve para ele a diferença. Tudo que ele perdeu, ele tem ressarcido. No caso de condenação, aí dá ruim para ele, né? E se esta não for de natureza que determine a demissão, será o funcionário afastado na forma desse artigo a partir da decisão definitiva até o cumprimento total da pena, com direito apenas a 1/3 do vencimento ou remuneração. Então ele foi condenado por aqueles crimes que nós falamos ali, ó. Vamos lá, crime comum, tá aqui, ó. Crime comum, crime funcional, ou ainda crime inafiançável. Ele foi condenado, passado em julgado foi condenado, o que que acontece com ele? Ele já estava recebendo 2/3 só do salário, certo? Ele tinha sido descontado 1/3. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. 1/3 tinha sido descontado dele. Ele já não estava recebendo 1/3 do seu salário. Ele tinha 3.000, estava recebendo só 2.000. E aí ele foi condenado, tá? Mas aí a condenação dele não dá direito à demissão, porque demissão é muito difícil de acontecer. Esse funcionário afastado na forma desse artigo, a partir da decisão definitiva, até o cumprimento total da pena, com direito apenas, aí ele fica apenas a 1/3. Então, ele tinha 3.000, ele vai passar a receber somente 1.000 ali na sua condenação. Ele não pode ser demitido, mas vai perder 2/3 do seu salário. Durante o processo, ele perde 1/3 do salário. Após a condenação, ele perde 2/3 do salário. Se ele for absolvido, ele recupera tudo. Tá bom? É assim que funciona. E a remoção? O que é remoção? Remoção todo mundo sabe, né? Todo mundo sai de escola para outra e vai. Só que dentro da remoção da escola tem uma situação que não está prevista aqui. Aqui fala remoção, coloca todo mundo no mesmo balaio, mas na escola tem dois tipos: tem remoção e mudança de lotação. A remoção, que se processará a pedido do funcionário ou ex officio, dar-se-á. Acontece, tá, gente? Certo tipo de serviço contra a vontade do funcionário, é claro, que tudo bem conversado, bem entendido, né? Por interesse da administração, o funcionário ele é removido. No nosso caso de professor, isso não acontece, né? Mas como que acontecem essas remoções? De uma para outra repartição, ou seja, ou serviço, de uma ou para outra escola, quando é o caso. Aqui fala repartição ou serviço. De um ou para outro órgão de repartição ou serviço. Pode acontecer de um órgão para outro também, tá? Em determinados casos. No nosso caso, não, mas em determinados casos, sim. Parágrafo 1º, a remoção poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição. Claro, se está precisando lá e está sobrando cá, pode ser feito, respeitada essa lotação. A autoridade competente para ordenar a remoção será aquela a quem estiverem subordinados os órgãos ou as repartições, serviços às quais ele faz.
Ficam asseguradas a professora primária casada com servidor federal. Isso aqui denuncia a idade da lei, ó. É a mesma coisa de falar supimpa. Mesma coisa, denuncia a idade na hora. Ficam asseguradas a professora primária. Por quê? Naquela época, você acha que existia professor primário? É lógico que não. A professora primária casada com servidor federal, estadual e militar, as garantias previstas na Lei 814 de 1951. O que é isso? É quando o servidor federal era removido, ex officio, para outro lugar, a professora tinha o direito de acompanhar o seu marido para aqueles locais lá, tal, bonitinho, recebendo tudo certinho, achar uma vaga para ela lá em outro estado, em outro lugar que fosse necessário. A gente vai estudar a lei só se pedir no edital. Não pede, não, tá? Isso aqui nem cai em concurso. Então, por que não poderia ser um professor? Claro que se houver uma situação dessa, com um servidor primário, ele pode. Está escrito professor aqui só. Na época não tinha essa possibilidade de ser professor, não. Mas hoje em dia o judiciário vai chegar e falar: não, poxa, equivale. Por que não pode? O professor acompanhar sua esposa, servidora federal, estadual, né, para outros lugares quando ela foi removida. Entendeu o que é remoção, né? O que eu estava falando do Estado? Isso aqui é bônus aqui, não cai na prova, não. No Estado é o seguinte, remoção é quando você sai de um município para outro. Estou falando de professor. Hoje é assim que funciona. E existe a mudança de lotação, que é quando você sai de uma escola para outra, só que dentro do próprio município, tá? E a readaptação? O que é readaptação, professor? Vou te falar. Readaptação acontece nos seguintes casos. Nos casos de perda da capacidade funcional decorrente da modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que não justifique a aposentadoria. Vamos supor que você está na sala de aula e está tendo que tomar Rivotril lá, está ficando piradão, aí o pessoal fica preocupado, achando que você vai dar um cascudo no menino lá. Só que o seu estado é só dentro da sala, você só começa a ter tremura dentro da sala de aula. Isso não justifica. Aí lá na secretaria você está ótimo. Lá na biblioteca você está divino ou divina, né? O que acontece? Fez a perícia, constatou que é a sala de aula que está dando ruim. Aí faz a readaptação. Realoca você para outra função ali dentro que, por acaso, você dê conta bonitinho. Melhor que aposentar, né? É assim que o Estado pensa. E também acontece a readaptação nos casos de desajustamento funcional no exercício das atribuições do cargo isolado, de que for titular o funcionário de carreira. Esse camarada lá ele pertence a um cargo, né? Tá lá bonitinho, no cargo isolado dele, ou de carreira dele, e há um desajustamento funcional, algum problema ali na função dele, ele pode ser readaptado, tá bom? Assim também. Mas geralmente acontece mais nos casos A. Acontece muito. Readaptação acontece muito na educação. A gente não vê por aqui porque todo mundo aqui é muito forte. Artigo 82. A readaptação prevista na linha A, aquela que mais acontece, né? Verificar se há mediante a linha A é aquela que nós falamos, gente. Que o pessoal fica doente lá, doidão, mas não o suficiente para ser aposentado. Aí ele é readaptado. Isso acontecerá, verificar se há mediante atribuições do novo encargo ao funcionário, compatíveis com a condição física e estado de saúde atuais. Tá? Ele vai para outra função ali, receber igual, tudo bonitinho. Só que uma função que ele vai conseguir exercer sem ficar loucão. Geralmente, isso aqui acontece muito por questões de cansaço mental, e aí vai. Ah, artigo 83. Far-se-á readaptação prevista na linha B pelo cometimento de novos encargos ao funcionário, respeitadas as atribuições inerentes ao cargo isolado ou à carreira que pertencer, quando se verificar uma das seguintes causas. A. Nível mental e intelectual do funcionário não corresponder às exigências da função que esteja desempenhando. Ô, gente, peraí, só um minuto. Olha aqui o professor falando besteira aqui, é doidado. Presta atenção, eu confundi a sua mente e confundi a minha também. Vou até voltar aqui. Porque o texto da lei, ele diz o seguinte aqui na linha A. Olha só. A readaptação acontece nos casos de perda de capacidade funcional decorrente da modificação do estado físico. E eu falei há um minuto atrás, estado mental. Olha onde eu estou indo. Quando acontece um acidente, a pessoa precisa de um membro e por acaso aquele membro foi perdido nesse acidente. É estado físico.
ou das condições de saúde. Ele está lá com câncer, alguma coisa assim, e ele não tem como exercer. Aí essa readaptação, câncer eu exagerei, né? Mas uma doença lá que ele não consegue exercer aquela função. Não está falando de mental aqui, não. Nossa, falei besteira, esquece tudo isso aqui. Na linha A, trata do estado físico e das condições de saúde do funcionário. Mas essa modificação não justifica a aposentadoria. Então, nesse caso, ele é readaptado para outra que o estado físico ou as condições de saúde desse funcionário conseguem dar conta. É isso. Agora, no B, é o desajustamento funcional. Isso aqui envolve também questões mentais. Esse sim envolve desajustamento funcional, questões mentais também. Não só mentais. Tem questões também de competência envolvidas aqui. Vamos lá. Nos casos de desajustamento funcional, pode acontecer, tá? Tanto a B, no caso. A é questões físicas, a B, questões também psicológicas, mentais. Do exercício das atribuições do cargo isolado, ou que for funcionário de carreira e tal, de todo mundo, né? Essa readaptação ela é feita, então, nesses dois casos, questões físicas e mentais, e também em outras situações de conhecimentos ali, que a carreira mudou, o cargo mudou por lei, tá? Vamos lá. A readaptação prevista no A, então, verifica mediante atribuições de novos encargos ao funcionário. Isso aí é padrão. Ele vai sair daquele que não tem condições físicas mais de fazer e para outro que tenha condição de fazer. Compatíveis, óbvio, com a sua condição física e o estado de saúde atuais. Agora, quando se trata da linha B, é o seguinte: como que é feita a readaptação? Pelo cometimento de novos encargos ao funcionário. Do mesmo jeito, quando ele tem problema lá de físico, respeitadas as atribuições inerentes ao cargo isolado ou à carreira que ele pertencer, quando verificar uma das seguintes causas. Quando acontecer o seguinte, aí ele pode ser também readaptado. Vamos lá. Nível mental dele deu ruim, ou intelectual desse funcionário, ele não está sabendo mais exercer aquela função, sei lá, ele esqueceu, está distraído demais, ele não consegue mais fazer, mas ele é efetivo aquilo, aí você readapta ele para um que ele consegue. Quando isso, o nível mental ou intelectual dele não corresponder às exigências da função que ele esteja desempenhando. Outra possibilidade, ele pode readaptar também por, quando a função atribuída a esse funcionário não corresponder aos seus pendores vocacionais. Por exemplo, ele foi nomeado para alguma coisa lá e depende de uma vocação lá. Ele precisa ser talentoso em determinada coisa e ele não tem mais aquele talento. Aí, infelizmente, ele tem que ser readaptado. Outra situação, por transferência a juízo da administração, quando? Aqui a gente já tem um problema aqui que não existe, né? Lembra que eu falei lá atrás? Lembra que eu falei lá atrás? Transferência não existe? Não existe não, né, professor? Não, não existe não. Então vai cair na prova? Não! Não vai cair na prova. Por quê? Porque é inconstitucional. Toda parte que tiver nesse texto escrito por transferência vai acontecer isso. Você já sabe que está inconstitucional. Por quê, professor? Porque eu já falei, transferência não é mudar de um lugar para outro, é mudar de uma carreira para outra. Proibido, tá bom? Vamos para 84. A readaptação. Mas engraçado, se está aqui, você pode pensar, poxa, então está revogado lá na lei e o professor trouxe para cá. Não. Não, 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 não. Por incrível que pareça, a transferência, ela tá no texto, ela não foi revogada. Dose, né? Aí você não tem um professor para te explicar. Só que fica tranquilo. Fica tranquilo que dificilmente cairá qualquer coisa de transferência na prova. E se cair, já saiba, ficará anulada. A não ser que cair de uma forma assim, dizendo quais dessas estão erradas. Aí aparece alguma coisa de transferência. Aí sim, está errado. Tudo que falou transferência está errado. E você só vai marcar X se estiver pedindo errado. A readaptação de que trata o item 2 do artigo anterior. Vamos lá, o item 2. Olha o item 2 aqui, ó. Olha o item 2 aqui, ó. A gente vai falar disso. Ó, se a transferência ela não existe, tudo que decorre dela também não existe, tá? Tudo que decorre dela não existe. Existe? Já existiu? Já existiu, mas não existe mais, tá bom? Falou transferência, não existe, não precisa nem ler. No caso de que trata o parágrafo anterior, que parágrafo anterior? Falou de transferência, então também não existe. A readaptação por transferência não existe. A readaptação será sempre ex officio nos casos. Readaptação é sempre ex officio, tá bom? Readaptação não é a pedido do funcionário. Ele pode até pedir, mas por lei ele acontece ex officio. É a administração que readapta a situação do rapaz ali, ou da rapaza. Opa, da rapaza não existe não, da moça.
Então é só isso que você precisaria saber de readaptação. Entendeu o que que é readaptação, né? Você não tem condições de exercer aquela função, aquele cargo, mas não faz jus à aposentadoria, você é readaptado para outra função, outro cargo que você dê conta. Vamos lá, tempo de serviço. Tempo de serviço é o seguinte: a apuração do tempo de serviço para efeito de aposentadoria, promoção e adicionais será feita em dias, tá? É assim que funciona mesmo. Lá no portal do servidor é assim. Fulano tem 10.500. Ah, para você aí designado que ainda não é designado, não, agora é contratado, né? Para você que ainda não é efetivo, mas vai ser, porque está estudando comigo aqui, junto com os seus coleguinhas que também estão dedicados, você já reparou que é contado em dias lá, quando você faz a inscrição? Tantos dias, fulano tem tantos dias, por isso está na minha frente. Sim, não é ferida em anos, não, é ferida em dias. Claro que há uma reversão depois, ó, tudo é contado bonitinho. São computados os dias efetivos de exercício, à vista da documentação própria, que comprova a frequência, especialmente o livro de ponto e folha de pagamento. Até hoje, nas escolas, é livro de ponto, né? Estamos no século XXI e é livro de ponto. Livro mesmo. Para você que não está na administração pública, é assim que funciona. Não é bater pontinho igual na sua empresa lá, não. Parágrafo 2º, para efeito de aposentadoria e adicionais, os números de dias serão convertidos em anos, considerados sempre estes como 365 dias. É isso. Então, para efeito de aposentadoria, você conta tudo em dia, mas aí, quando há esse processo, esses dias são convertidos em anos. Por que convertido em anos? Por que era contado em dia e passou a ser anos? Porque existe, segundo o INSS e os estatutos em geral, uma quantidade mínima de anos. Com a reforma previdenciária, então, você tem a quantidade mínima de anos para se aposentar e a sua idade também, hoje em dia, entra nessa história. Sempre, antigamente, muito antigamente, não entrava, não. Era só quantidade de anos. Então, converte isso em anos depois. É contado em dias e depois é convertido em anos. Para efeito de conversão, que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 180 dias, 182 dias não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem esse número. Então, assim, isso aqui raramente cai em prova, mas pode cair. Você vai fazer a conversão lá, você tem lá 10 mil dias, aí deu a quantidade de anos e sobrou lá 183, 181 dias. Aí o que que acontece? Você perde esses 181 dias, ele não conta. Ele simplesmente não conta, tá bom? E não entra na conta. Agora, deu 183 dias, aí ele é arredondado para um ano, tá bom? É assim que funciona. Maldade, né? Mas é assim. Serão considerados de efetivo. É só você anotar nisso aí, 182 dias lá, anota esse artigo lá, tá tudo certo. São considerados de efetivo exercício, para efeitos do artigo anterior, os dias em que o funcionário estiver afastado do exercício em virtude de. Então, situações que o funcionário ele é afastado, mas é contado como se ele tivesse trabalhado. Quais situações? Férias é contado como efetivo exercício e férias prêmio, contado como efetivo exercício. Casamento, até 8 dias, tá? Segundo essa lei. Luto pelo falecimento do cônjuge, pai, filho, pai, mãe e irmão até 8 dias também é contado como efetivo exercício. São essas pessoas aqui, tá? Primo, avô, nada disso conta não, tá bom? Exercício de outro cargo estadual de provimento e comissão. Cargo em comissão também, é como se ele estivesse trabalhando normal. Então, quem está na direção, por exemplo, das escolas, é um cargo em comissão. Essas pessoas, ela tá em outra função ali, mas é como se ele não tivesse saído. Os dias continuam contando normalmente. Convocação para serviço militar, os dias continuam normal. Júri, se você vai para o júri, aquele dia que você foi lá é contado como efetivo exercício. E outros serviços obrigados por lei. Exercício de função de governo ou administração de qualquer parte do território estadual, por nomeação do governador. O governador nomeou o cara lá e ele vai trabalhar para o governo, para a administração. Conta os dias dele normal lá, para aposentadoria, para tudo. Exercício de funções de governo fora do estado, tá? Nomeado pelo presidente, continua contando os dias. Desempenho de mandato eletivo, passou lá, virou vereador, virou prefeito, os dias continuam normal. Virou lá deputado, virou governador, os dias continuam normal, tá bom? Virou presidente, os dias continuam normal. Vamos lá. Licença ao funcionário acidentado em exercício ou atacado de doença profissional. Ele sofreu acidente em exercício,
E os dias dele continuam normal. Vai ter situações aqui que a gente vai explicar. Ou ele pegou lá uma doença por questões profissionais ali, o dia continua normal. Licença funcionária gestante, os dias contam normal. Missão ou estudo de interesse da administração, interesse da administração, né? Do funcionário não. Em outros pontos do território nacional, do estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo governador do estado. Os dias contam normal para ele. E para efeito de promoção por antiguidade, tá vendo? Por que que conta normal? Porque existe promoção por antiguidade. É o que a gente chama hoje de grau, né? Vai subir em letra. Computar-se-á como efetivo exercício o período de licença para tratamento de saúde. A questão do grau, então, quando ele pega uma LTS, conta normal. Beleza? Vamos lá. Na contagem de tempo para efeito de aposentadoria, computar-se-á integralmente, ou seja, inteiramente, o tempo de exercício público prestado à União, aos municípios do Estado, às entidades autárquicas e paraestatais da União e do Estado. Período de serviço ativo no Exército, na Armada, ou seja, serviço militar em geral, prestado durante a paz, computado pelo dobro em operação de guerra. Se o Brasil vir cá em guerra, você está lá servindo, mas é funcionário do Estado, e aí você vai para a guerra, ou nem está falando de você ir para a guerra, não. Em tempo. Ah, não, em operações de guerra, está aqui bem claro. Você saiu para a guerra, meu querido? Seu tempo é cotado em dobro. Para militar tem essas regalias, tá? O número de dias, isso aqui estamos falando para aposentadoria, tá? O número de dias que o funcionário houver trabalhado como extranumerário ou sob outra qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. Isso tudo é contado também para aposentadoria. Período em que o funcionário esteve afastado para tratamento de saúde, contado. Normalmente, o período que o funcionário tiver desempenhado mediante autorização do governo do estado, cargos e funções federais, estaduais e municipais, autorização do governador, então, ele conta normal para aposentadoria. O tempo de serviço prestado pelo funcionário mediante autorização do governo também em organizações autárquicas e paraestatais. São empresas, né, ali do estado. Período relativo à disponibilidade remunerada. Está em disponibilidade, já expliquei para você o que que é. Normal, conta ali para aposentadoria também. E o período que o funcionário tiver desempenhado mandato efetivo, eletivo federal, quando ele foi eleito para alguma coisa, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. Conta normal para fins de. Para fins de aposentadoria, tá bom? E aqui em cima, tudo que foi falado aqui, ó, trata-se de fins. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Funcionário estiver afastado, em virtude. Ah, tá. Aqui já fala dos afastamentos. Todos esses afastamentos, também os dias são contados normalmente. Pessoal, finalizamos aqui, tá? É muita coisa isso aqui? É. Tem chance de cair? Bem pequena, tá? Relativamente pequena. Se botar é porque tá querendo derrubar. Mas é só você dar uma. Ou ver esse vídeo, dá uma lidinha nisso aqui, faz algumas anotações que você achar interessante. Mas isso tudo aqui, ó, é contagem de tempo. Contagem de tempo geralmente não cai. Mas. Tchau, pessoal. Até a próxima.